Meu nome é Thiago, eu sou, eu sou coordenador da equipe de cuidados paliativos aqui do Hospital Infantil Albert Sabin, e a gente vai falar um pouco sobre a criança com condição crônica complexa, né? Então, assim, quem é essa criança, né? Então, essa criança, ela é uma criança que apresenta muitas limitações físicas, às vezes limitações mentais, né? É uma criança que muitas vezes precisa de uma terapia de reabilitação física, precisa de terapia de reabilitação linguística, precisa de terapia de deglutição, precisa de cuidados muito profissionais com duração de ao menos de um ano, né? E é uma criança que normalmente ela tem necessidade de cuidados em um centro terciário, né? Um centro que tem muitas especialidades, que tem que tem acesso a dispositivos, que tem acesso a tecnologias, né? Uma criança que normalmente tem dependência medicamentosa, dietética e tecnológica, né? E é uma criança que muitas vezes, para tudo isso acontecer e ela precisar ir para casa, vai ser necessário fazer muitas adaptações domésticas, muitas adaptações comunitárias, né, para ela poder ser inserida dentro da sociedade fora do hospital, né? E é uma criança que tem hospitalizações frequentes, vez por outra elas precisam se reinternar, né? É uma criança que, para tudo isso acontecer, precisa ter um sistema de saúde ágil e, consequentemente, dentro de um hospital terciário, com tantas terapias, com tantas dependências medicamentosas, com tantas reabilitações, com tantas necessidades de, às vezes, até organizar um suporte terapêutico intensivo dentro, domiciliarmente, dependendo da necessidade, elas vão gerar muito custo social, né? Tanto a nível domiciliar, como também a nível hospitalar. É claro que a nível social, os estudos mostram que isso é muito mais palpável, né? E aí esse conceito de criança com condição crônica complexa foi trazido pela primeira vez pelo Feldman, né, em 2000, 2002, nessa período, e o Cohen, né, que é outro estudioso pediátrico, né, inglês, ele aprimorou esse conceito com essas outras classificações, certo? E aí, se você percebeu, eu peguei aqui alguns exemplos de quem é essa criança, né? Essa criança, ela pode ser o Cícero, com síndrome de Ehlers, humano, CID de 6 milímetros, tracostomizada, gastrostomizada, eu não coloquei aí, mas ela não tinha indicação de procedimento cirúrgico, estava em leito de internação prolongado, os pais já treinados, aguardando a alta domiciliar. Aí a grande dificuldade é a questão do município aí, a gente conseguir fazer essa modificação, essa mudança, né? Mas é uma criança que qualquer hora ela pode se reinternar novamente, pode evoluir para um período de fim de vida, ela pode descompensar um ou outro órgão funcional, né? Ela pode chegar a gente no limite das medicações diuréticas, né? E a gente não ter indicação de fazer uma diálise, né? Então a gente tem um paciente que ele tem propensão de evoluir para uma descompensação futura. A gente pode ter a Luana, com 1 ano, nome fictício, certo? Doença renal policística, que está aguardando transplante renal, internada desde o nascimento, estável hemodinamicamente, múltiplas infecções, com diálise peritoneal diariamente, em leito de internação de enfermaria, e ainda não conseguiu hospitalização, pois as condições de moradia são insalubres. Temos o José, 3 anos, diagnóstico de miocardiopatia dilatada, uso de captopril, diurético em dose alta, tinha indicação de transplante cardíaco até os 2 anos de idade, mesmo assim ele não deixava de ser uma condição crônica complexa, ele não deixava de ser indicação de cuidados paliativos, mas ele evoluiu com AVC isquêmico de natureza trombogênica. Então ele acabou não se tornando mais elegível ao transplante. Aí hoje é tracostomizado, gastrostomizado, tem distonia importante, difícil manejo, é dependente de BIPAP, última internação em leito de UTI evidenciando piora da disfunção cardíaca e necessidade de mevinone. E aí qual é a ponte? A ponte para essa medicação, já que a gente está vendo que isso pode ser evolução para o final de vida, mas como vamos mensurar isso, né? Então,
São muitas dificuldades que essas crianças com condições, elas fazem parte da nossa territorialização, do dia a dia da gente, e muitas vezes a gente não tem essas outras, como ampliar, né, tantas intervenções diante dessas circunstâncias, né. Temos o Lázaro também, 6 meses, que é uma nossa neonatal grave, né, há mais de 6 meses na neonatologia, aguarda vaga de UTI pediátrica, nunca conseguiu uma vaga de UTI pediátrica, múltiplas infecções, incluindo enterocolite necrotizante, teve até, inclusive, uma ressecção de grande porção intestinal. Faz uso de NPT prolongada com dieta por sonda enteral mínima. O que é que isso significa na vida dessa criança e como essa criança vai para casa, né? Pensando nisso. Liara, 9 meses, diagnóstico recente de leucinose, uma doença metabólica, né, progressiva, faz uso de dieta específica para o controle da doença, porém há 2 semanas a dieta foi suspensa e não tem previsão de compra pelo Estado. E ela começou a observar a deterioração neurológica severa nos últimos dias com aumento de crises convulsivas. E tem também a Maitê, 2 anos, diagnóstico de AME tipo 2, faz uso de Spinraza regularmente, usa BiPAP contínuo, estágio alta para o domicílio, para o programa de ventilação. A mãe está treinada adequadamente, mas aguarda um novo treinador. Como é que eu vou mandar essa criança para casa, né? E o Anderson, 12 anos, portador de distrofia muscular de Duchenne, é acompanhado no ambulatório de cuidados paliativos e pneumologista, está evoluindo com perda progressiva de força muscular, com necessidade de BiPAP no período noturno. Então, são várias referências aí, internação, ambulatório, em casa, que pode fazer parte do nosso contexto, né? Então, eu relembro novamente o nosso grupo lá de indicação de cuidados paliativos, os 6 grupos, né? Então, praticamente essas crianças que estão aqui, que estão indicadas de cuidados paliativos, elas são consideradas como crianças com condições crônicas complexas, né? Então, nós temos os grupos das anomalias cromossomiais, das doenças metabólicas, que insere aqui no grupo 3, das doenças cardiovasculares, das doenças respiratórias, das malformações congênitas e dos transtornos neurológicos, né? E entre outras, né, que a gente pode ter doenças nefropatas, né, pode ter o misto de várias alterações, pode ter cardiovascular, neovascular, enfim. Eu posso ter também esses grupos se inserindo uns nos outros, mas sempre tem uma doença de base aí que ao longo do tempo vai evoluindo. Então a gente vai falar um pouco já dessa trajetória dessa doença, certo? E aí a epidemiologia das crianças com condições crônicas complexas. A incidência de doenças crônicas representa quase 40%, né? E cada vez mais ela observa-se uma recidiva maior dessas internações. A gente vê que no terciário, onde a gente abarca essas crianças, quando essas crianças vão para casas, muitas vezes a gente vê dificuldade dessas famílias se inserirem dentro desse contexto. Muitas vezes a equipe de atenção básica, ela conseguir lidar com as intercorrências, então a gente precisa preparar a atenção básica também para lidar com essas intercorrências, né? E, consequentemente, ela acaba se internando às vezes porque faltou de reajustar anticonvulsivante, que poderia ser reajustado, faltou progredir a dieta, faltou iniciar um antibiótico no momento certo. Então, coisas que poderiam ser feitas, que poderiam ser matriciadas com a atenção primária, levam a uma consequente uma internação prolongada. Então, gerando um custo, um potencial de mais de 80% de internações. Elas têm maior probabilidade de morrerem no hospital, elas têm alta taxa de mortalidade, né? Representam mais de 20% das mortes pediátricas, é o que a gente tem convívio. Quando eu falo de condição crônica complexa, eu levanto aqui o Hospital Infantil Albert Sabin, eu digo com toda certeza que mais de 90% das crianças, ou até 95%, são crianças com condições crônicas complexas, né? E muitas vezes, 40% dessas mortes são relacionadas a complicações e intervenções inadequadas, gerando mais sofrimento, gerando mais frustração para as famílias, gerando mais custo para o Estado, né? Então, é uma questão de saúde pública, porque elas são invisíveis à sociedade, né? E também a questão de essa internação prolongada ser alta, né?
E aí você vê aqui um panorama geral de como essas crianças, programa de percentil de doenças se distribui pelo mundo, né? Você tem aqui, ó, o HIV ainda com uma grande porcentagem, né? E você vê aqui outros injúrias externas, às vezes associado, por exemplo, ao envenenamento, a um afogamento, a um acidente, né? Que deixa sequelas, né? Às vezes a criança precisa de reabilitação, né? Precisa de dependência de tecnologias para poder ir para casa, né? Com malformações congênitas ainda é 16% e complicações da prematuridade aqui ainda é 17%. Aí eu tenho as doenças do fígado, lesão renal, né, dependendo do transplante, lesão do fígado, as doenças não isquêmicas do coração, as isquêmicas, as doenças cerebrovasculares, as doenças degenerativas, inflamatórias e entre outras, né? E outras alterações, né? Esse artigo é bem interessante, que ele traz esse panorama bem explicadinho, acho que vale a pena, se quem tiver interesse, dar uma olhada, tá? E aí, quando você fala de como esses custos eles se apresentam, eu tenho aqui um exemplo bem clássico aqui dos Estados Unidos, o pessoal da Fiocruz já até trouxe esse slide, mostrando como se gasta, né? Como é alto esse custo, né? E assim, nós estamos no SUS, né? O SUS temos uma política baseada na questão de uma equidade, de uma universalidade. Então, o que que isso vai representar diante de todas as coisas que temos, né? Então, ó, 400 mil crianças nos Estados Unidos representam o potencial de crianças com condições. 30%, esse 1% gasta, né? E olha só, 1% é atenção domiciliar, 2% é atenção primária, mas ó, olha quanto é de hospital, 47%. 50%, 5% dos custos com crianças internadas, né? E 85% dos custos aumentam em reinternações em 30 dias. Então, assim, não é um panorama tão diferente do nosso país. Né? A gente ainda não tem dados aí no nosso país, talvez futuramente talvez tenha, mas só mostrando como ainda a gente ainda tem dificuldade de centralizar, de descentralizar esse cuidado dessa criança com condição crônica complexa. Então, o objetivo do cuidado dessas crianças com condições complexas é minimizar a severidade dos eventos agudos, minimizar as exacerbações crônicas, do sofrimento e diminuir a sobrecarga familiar, com treinamento adequado e ampliando o ritmo de cuidado. E maximizar o quê? Desenvolvimento funcional e cognição, estado funcional, que isso representa reabilitação diante da patologia, diante do que temos, otimizar o tempo fora do hospital, otimizar o tempo de tratamento domiciliar e o convívio escolar e comunitário, né? E, consequente isso, cuidados paliativos, isso é otimização, isso é qualidade de vida. Então, diante de todo esse panorama que a gente avaliou, é interessante a gente saber que, primeiramente, entender as necessidades dessa criança e organizar as informações para cada caso. Então, paciente, quais são as necessidades dele? Ele precisa disso, precisa disso, precisa disso. Então, tentar eleger quais são as prioridades, né? Depois, criar o plano de cuidados. Promover o protagonismo da família nesse cuidado. Ela entender qual é o plano de cuidados e ela compartilhar esse plano de cuidado com a sua rede, né? E, a partir daí, se estender-se a atenção primária, para também ter ciência desse plano de cuidados e juntos fazer esse paradigma, essa ampliação desse cuidado a nível de atenção primária, né? Lembrar que essa criança, quando chega em casa, garantir acesso seguro aos níveis de atenção e saber quando acontecer um sintoma, saber como agir, não precisar do nicho, no eixo hospitalar para poder resolver. É claro que tem coisas que vão precisar, mas saber resolver as intercorrências agudas, né? Antecipar soluções para problemas de saúde, você tentar antecipar, isso vai acontecer, como é que eu posso me precaver em relação a isso, né? Como eu posso responder às mudanças? Como eu posso transicionar o cuidado seguro, eficiente, hospital, casa, criança, adulto? Como eu posso transicionar seguramente de forma eficiente, né? Então, são várias linhas de cuidado que precisa de uma rede aí de atenção que o SUS nos dá todo esse suporte, né?
E aí, para organizar esse plano de cuidados, como a gente já trouxe, eu vou tentar esmiuçar um pouco, compreender as necessidades dessa criança, como ela pode ser incluída em todos os aspectos, como identificar as condições específicas, qual o tipo de doença crônica, qual a gravidade, qual o impacto isso implica em não ver um prognóstico. É claro que muitas vezes esse prognóstico ele pode ter vertentes, mas tentar antecipar para a família o que você consegue enxergar pela sua experiência, certo? Não que você tenha certeza, mas, crianças nesse quadro pode evoluir assim. É possível que futuramente a gente venha precisar de uma gastrostomia. É possível futuramente que a gente venha precisar de uma traqueostomia. Claro, tudo diante do contexto. Então, é imprescindível antecipar esses impactos, né? Como eu vou organizar essas informações? Um histórico médico bem organizado, bem relatado, quais os tratamentos que foram realizados, quais as medicações, quais são os objetivos de ajuste dessas medicações, tudo alinhado com a família, né? E como eu vou promover esse cuidado. Quando eu vou construir, eu vou relatar as intervenções médicas, quais tratamentos, quais medicamentos, quais são os cuidados domiciliares, qual é a participação da equipe familiar e da rede familiar, como eu vou gerenciar esses cuidados. Então, eu vou, a partir daí, treinar, né, fazer o que a gente chama de matriciamento, quando eu envolvo outros profissionais, e treinar meu cuidador para poder participar desse conjunto de cuidados aqui, que sai lá do hospital e que o objetivo é a deshospitalização. Uma abordagem que sempre vai ser holística, né, tentando alinhando expectativas profissionais, conscientizando mutuamente esse plano, reforçando esse plano, qual é o plano, né, o que a gente pode fazer aqui que não foi feito anteriormente, né, e assim para implementar e monitorar o treinamento familiar, proporcionar o treinamento com mais de um cuidador, né, ter muitas vezes mais de um cuidador, né, tentar ver quais são as personagens envolvidos no cuidado dessa criança, tanto a nível hospitalar para revezar com a mãe, como também em casa, né, como é que vai ser essa comunicação, né, tanto hospitalar, rede, atenção base com a família, né? Interessante a gente manter um canal de comunicação para ajuste desses planos. A gente, por exemplo, aqui tem o nosso telefone que a gente faz esse contato com essa criança, sai daqui, né? E como fazer essa avaliação, ou por meio de ambulatório, ou direcionar com os especialistas que essa criança já acompanha, né? E aí fazer reuniões com as equipes, com a família, fazer o matriciamento, a equipe ter também a rede atenção básica, ter também o nosso apoio para poder discutir incrementos e organização de novos, de ajuste do plano de cuidado, se for necessário. Né? Então, é interessante como essa rede ela se alimenta, né? Ela pode ser por meio de grupos de apoio, as mães muitas vezes, mães com doença síndrome de Ehlers, né? E aí as mães se juntam e elas buscam ONGs, né? Então elas conseguem ter interações, saber que esses filhos, isso é importante, a gente vê grande evolução diante do diagnóstico, dos enfrentamentos, né? A ajuda da psicoterapia, do suporte à psicoterapia. Os municípios, muitas vezes, eles têm programas de reabilitação, né? Então, tentar inserir essa criança nisso, né? Buscar apoio emocional, discussão com as especialidades, otimizar a nutrição, rede de familiar, desenvolvendo habilidades que sejam de uma forma ampliada, tanto familiar como também a equipe, né? E o suporte da enfermagem diante do cuidado dos dispositivos que essa criança possa levar, né? E aí, falando já da trajetória da doença, né? Lá naqueles grupos que a gente viu, né? Quando a gente percebe essa criança em evolução, você vai ver processos de evoluções diferentes. Lá no grupo 1, por exemplo, aqui, né? É uma criança que está num patamar que se submete a um tratamento, que muitas vezes pode ser cirúrgico, e quimioterápico, radioterápico, e pode evoluir para uma melhora, e a gente tirar essa criança sair, né, desse evento, né, desse evento de gravidade, dessa condição crônica, né, ou pode evoluir para outra. Né? Então, temos essas duas vertentes. É um teixo horizontal que pode subir
aí um direcionamento inclinado tanto para cima como para baixo, né? Que a gente sabe que o câncer pode ter várias curas, né? A gente tem essa perspectiva muito ampliada hoje, né? O grupo 2 por exemplo, as doenças que a gente não tem cura, mas a gente consegue ter um certo controle e, consequentemente, otimizar o prolongamento da vida, mas é uma doença progressiva, não deixa de ser progressiva, né? Mas, assim, em um longo prazo, né? O grupo 3 é aquelas doenças que a gente já reiterou aí, sobre a questão doenças metabólicas progressivas, doenças que a gente não tem um tratamento específico e que o tempo vai ser bem mais desafiador. E o grupo 4 aqui é aquelas crianças que passam por aqueles momentos de várias internações e cada internação adquire um novo dispositivo, tem uma perda de funcionalidade, adquire novas medicações, até que chegue um momento que ele evolui para o óbito. Então, essa figura aqui, ela destaca. O que é que você pode perceber? Que essa criança, à medida que tem seu declínio funcional, ela nunca vai conseguir recuperar o seu estágio anterior. Uma internação, lembrando que são períodos de internações, né, ela nunca retorna ao estado, mas ela tem períodos que a gente chama de lua de mel, né? E aí ela não consegue restabelecer o estado funcional, chega um momento que a deterioração é completa. Quanto a esse tempo, quanto a gente pode limitar? Isso a gente não tem como dar detalhes sobre esse tempo. É muito mais difícil do que o adulto, porque na pediatria a gente tem muitas patologias flutuantes. Então, às vezes, a família fica, é agora que meu filho vai morrer, que é quando você já trabalha desde o começo, e aí fica aquele receio, e aí a criança consegue recuperar, às vezes ela pode até evoluir com alguma disfunção, mas consegue se recuperar, a gente prepara essa família para isso, e depois a criança se recupera. E aí acaba assumindo a cada internação, ela ganha um novo vertente, e aí a família diz, agora ela vai conseguir ficar bem de novo, mas não e aí quem é você para dizer que não, que vai acontecer o contrário? Estamos diante de uma situação que pode culminar num novo declínio funcional, né? E pode levar à morte, né? Só um minutinho, eu vou só conectar aqui a internet, que já está acabando, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, Ti. Pronto. Tá ótimo. Vou continuar aqui, eu vou ficar sem me ver, mas já eu coloco novamente. E aí, para a gente avaliar a nossa escala, né, como essa criança ela tem essa perda funcional, né? A gente tem aqui duas escalas que a gente utiliza no nosso serviço, que é a de Karnofsky e a de Lansky, né? Tanto para pacientes menores de 16 anos, né? E muitas vezes são escalas que às vezes precisam se complementar. Infelizmente, a gente não tem como aplicar em todas as crianças. Mas a gente consegue aplicar quando são crianças previamente ígias e adquirem condições que vão se tornar crônicos. Então, você consegue acompanhar como é que ocorre essa perda de funcionalidade durante o período, né? E aqui é a escala de paralisia cerebral, né, que a gente utiliza de motor grosso, né, a motora, que vai mostrando como é que a dependência desses dispositivos em relação ao tempo até a fase 5, né? E aqui o cuidado mais ampliado, aqui o cuidado, é claro, aqui são crianças neurologicamente funcionais e tudo, ou não, dependendo da fase, mas que precisam de um cuidado maior numa fase, isso que pode se tornar uma evolução ou pode sair daqui já ir direto, que depende do que aconteceu, né? E aí, eu relembro lá a minha escada, dependendo da projeção que você vê, essa escada ela pode estar descendo ou ela pode estar subindo, né? Enfim, ela pode ter múltiplos direcionamentos, né? Mas, assim, lembrar que esse caminho que você tem que apresentar, porque é interessante que você apresente para a família quando você está diante de um diagnóstico de uma doença que
que é incurável, uma doença limitante, que embora tenha um tratamento, mas você sabe que esses caminhos podem surgir, é tentar mostrar que caminhos podem ser esses, e que muitas vezes eu não tenho como saber qual vai ser, mas mostrar para a família que esses caminhos podem acontecer, aquilo que a Beatriz até falou, e como a família pode se preparar quando isso aconteça, né? Então, trouxe aqui um exemplo, por exemplo, uma criança prematura, fez cesárea de urgência, UTI neonatal, sonda para alimentação. Então, logo nesse momento aqui, já teve vários impactos aí, tanto na funcionalidade dela, né? Já perdeu a característica da possibilidade de se alimentar, mas ela ficou com sonda, e aí aos 5 meses a gente já teve um diagnóstico de síndrome de Wertz e paralisia cerebral. Nesse período todo aí, até os 2 anos de idade, ela vai ganhar gastrostomia. Então, possivelmente, é o que a gente vê muito. Essa criança ficou quase 2 anos sem uma sonda, já que já tinha uma disfagia, tentou-se até preparar ela possivelmente ela deveria estar sendo acompanhada com um profissional ou não, e muitas vezes a família insistindo em uma alimentação por via oral e tudo, então é interessante que isso precisa ser, podia ter sido um pouco mais educado para quando chegasse aqui, teve que haver várias internações por eventos respiratórios para poder um dia chegar em uma gastrostomia, muitas vezes associada à broncoaspiração. Então, assim, é um panorama que a gente lida diariamente, a gente conhece essa realidade, né? Então, é dever nosso, como pediatra, a gente, nessa faixa de idade, a gente reconhecer isso, saber qual é a limitação dessa criança, o que, que a gente pode fazer. Claro que isso pode ser progressivo, ela pode se alimentar e depois progredir, porque no caso que é uma singeste, essas condições pioraram e perderam mais, mas às vezes a gente tem uma encefalopatia anóxica isquêmica, que a gente já tem o diagnóstico aqui, mas a gente fica insistindo e não consegue prever essa realidade futura. Aqui eu já tenho um impacto na mobilidade, nas relações interpessoais, as crianças ficam mais em casa, não conseguem mais ir para a escola. Com 5 anos, outro evento respiratório culmina uma traqueostomia, uma dependência de oxigênio, com 7 anos de PAP, com 8 anos ventilação mecânica invasiva. 9 anos evolui com diadotomia, já tem uma grande polifarmácia que interage, causando vários efeitos colaterais, e em 11 anos ela possivelmente pega uma nova infecção e disfunciona outros órgãos, e que, dependendo do plano de cuidados que for feito, talvez não tenha sido indicado diálise ou de drogas vasoativas, ou tenha sido até feita essa indicação, mas ela não teve uma resposta e culmina na morte. Então, assim, é muito semelhante ao que a gente muitas vezes passa. Claro que isso tudo pode acontecer, às vezes, em 2 anos, pode ter uma diferença de tempo, mas é interessante que a gente tenha essa visão ampliada de como essa trajetória pode acontecer, né? Então, a gente falou um pouco de como é que é esse processo para mandar para casa, fazer o plano de cuidados, organizar, e quando a gente chega em final de vida, a gente tem que lembrar que é interessante que a gente perceba que essas condições limitantes elas podem implicar, né? Então, sempre avaliar qual é a linha de base de clínica dessa criança. O que está diferente? Então, a gente pode perguntar para a mãe, como você observa agora nessa internação em relação ao anterior? Antes ela estava assim, agora ela está assim. Ela vai perceber a diferença e é nisso que você vai raciocinar essa evolução. E aí, lembrar, você está diante de uma incerteza prognóstica, não tem como você prever esse futuro, o que vai acontecer nessa internação. Pode ter distintas trajetórias, né? A gente tem períodos, patologias flutuantes, períodos de estabilidade, com períodos de intercorrência, até as próprias doenças que lá do grupo 3 se tendem a evoluir de uma forma super deteriorada, mas ela pode ter momentos de estabilidade, ela pode passar uma infecção, se recuperar e vai e melhora novamente. Então, é explicar para a família que isso pode acontecer e não temos como prever qual o momento certo que vai acontecer. E por conta disso, quando a gente vê que essa criança ela se recupera, aí a mãe, todo mundo disse que minha filha ia morrer e ela está aí, contando história, né? Mas aí está aí com mais um dispositivo, mais uma dependência tecnológica, mais uma necessidade de reabilitação, enfim, isso pode muitas vezes fragilizar a atuação da equipe assistente e até do cuidados paliativos se não tiver feito um panorama de uma forma mais ampliada, né? E às vezes isso tudo pode gerar dúvidas. Qual é o momento que eu vou
entender que essa criança, ela tem indicação de limitação de suporte de vida, de adequação de esforços terapêuticos. Então, isso pode, às vezes, gerar dúvidas para o paliativista, até por equipe de assistência, saber se aquele momento é o momento certo. Mas aí, se eu tenho antibiótico prolongado, que eu, às vezes é difícil para a gente entender que aquilo ali pode representar uma falha terapêutica, e a gente ficar insistindo. Semana passada já fez uma infecção, já precisou de drogas radioativas, nessa outra semana ela de novo está no novo processo infeccioso, de novo hipotensão, e aí você vai ver as futuras do mesmo antibiótico que era para ter respondido. Então, será se é interessante manter tudo isso de novo? Será se não dá para a gente direcionar esse plano de cuidado? Então, isso tudo gera dúvidas e a família fica naquela angústia. Quanto tempo minha criança tem de vida? Né? Então, saber que isso tudo é diferente, né? Diferente dos adultos. Os adultos, eles conseguem fazer, tem escalas funcionais, escalas que você consegue dizer que essa criança pode ter tanto tempo ainda de vida. Na pediatria, a gente não consegue fazer essa projeção. Então, ter uma comunicação eficiente para poder lidar com essas circunstâncias e que você não vai ter como dar as respostas, mas a família está ciente que o que pode acontecer, né? Então, o que pode mudar a trajetória de doença crônica? Infecções, a própria progressão da doença, efeitos colaterais de farmácia, o neurologista indicou um anticonvulsivante, esse anticonvulsivante foi uma piora, teve uma disfunção de outro órgão, enfim, isso pode acontecer, alguma indicação cirúrgica, isso complicou, muitas vezes falha na assistência, o cirurgião foi lá, fez uma cirurgia, e lesou uma artéria, lesou alguma coisa durante o procedimento, enfim, pode também ter falha de uma consequência foi feita uma medicação inadequadamente, essa criança tem uma parada, né? Enfim, e pode também ser devido a uma disfunção de órgãos secundários, que podem também estar associados a infecções ou podem ser pela própria evolução da doença, né? E isso pode comprometer a trajetória dessa doença crônica, né? E a gente não vê essa escada indo com tantos degraus, né? E aí, quando chega lá no final de vida, vai chegar um momento que ele pode ser mais intensificado, mais prolongado, pode deixar muito mais sequelas, você pode ver que tem uma perda funcional muito maior, né? Pode levar a mais deterioração clínica, e isso vai perceber a disfunção dos órgãos, né? Muitas vezes vai ser bem evidente isso. E aí não vai ser mais indicativo de ter outros suportes associados, dependendo da indicação, dependendo do sistema, né? E isso indicar o processo de morte. Então, é simplesmente necessário antecipar todas as situações, informar sobre o que pode ocasionar irreversibilidade, né? Alinhar expectativas, né? E lembrar que muitas vezes vai ter um que vai dizer que é para fazer isso, outro que vai dizer que é para fazer isso, e a gente tentar entrar em contato, qual é o denominador comum, qual é a melhor forma de intervir naquele momento. Na nossa prática, a gente vê muito isso. Mas não é o momento ainda, enfim, mas o que a gente tem? Qual é a história dessa criança? O que ela já passou? E a gente tentar alinhar essas expectativas, certo? E muitas vezes a família direcionar isso, ajudar nesse direcionamento. Não perguntando o que é para ser feito. É para você quer que entube, você quer que vale a pena começar a medicação, se isso não serve para isso? Não, é tentar entender de uma forma ampla quais são os valores dessa família, o que está em jogo ali e o que você pode oferecer, sempre lembrando, né, do melhor interesse da criança e evitando distanásia, né? Então, avaliar as necessidades de criança também com planos de cuidado de fim de vida quando isso se aproximar. Elaborar um plano de controle de sintomas. É possível que vá acontecer tal sintoma, eu já me antecipar, como eu posso fazer, né, como esse sintoma pode aparecer e como eu posso mover, né? Como eu posso manejar. Tentar ver o que intervenções vão ser inadequadas, escolher exames, será que vai valer a pena, fazer transfusões, né? Essas medicações aqui, essas várias perfumarias que muitas vezes a gente deixa, está valendo a pena nesse momento? Vamos supor, pensar numa situação já de sedação paliativa, será que o restante vai precisar ficar na prescrição? Então, tentar suspender esse fútil, né? E
tentar multifuncionar essa equipe, né? Essa equipe tem que ser bem treinada, com comunicação adequada, com um enxoval adequado, para justamente não ter variações na questão do cuidado, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção, nossas referências. Um bom dia para vocês. Dúvidas? Muito obrigada, menino Tiago. Foi muito completo. O tema é super complexo. E a gente tem tão pouca coisa escrita sobre o que fazer com esse perfil de paciente, né? Eu gostei muito de você ter começado com aqueles exemplos, porque eles são, na verdade, eu acho que um recorte da variedade das possibilidades de diagnósticos que a gente tem, né, de algumas crianças. Então, eu Quando você achei. falou, quando você falou assim, bota um caso clínico, aí eu falei, pô, mas um caso clínico, às vezes a gente não consegue trazer. Aí eu, não, vou citar vários exemplos da nossa realidade, que a gente convive E todo é dia. tipo isso mesmo, E né? aí Tu acho que pode quem é da ter. casa acaba vindo, eita, esse caso eu já vi, essa situação eu já vivenciei. Exatamente. E eu acho É que é a situação desde que todos nós vivemos. coisa muito simples de começar na neonatologia e tô preso com um bebê na neo e não consigo um leito na pediatria, o meu paciente está pronto para ir para casa e eu não consigo aí eu tenho um critério para ir para casa da equipe e aí eu aguardo ainda a questão social e aí a criança está pronta para ir para casa, mas só está pendência social. Tem intercorrência clínica porque falta recurso, né? E aí fórmulas, e aí, tipo assim, como que eu faço o planejamento de cuidado desse perfil de criança quando isso não tem na literatura, porque esses perfis estão acontecendo à medida que nós estamos evoluindo nas intervenções médicas, né? Então, a possibilidade de ter o ventilador no domicílio, mas não é UTI domiciliar, é um tipo de tecnologia que o meu paciente pode ir para a escola, então, até as definições de internação domiciliar estão tendo que ser revisitadas, né? Então, esse é um paciente que a tecnologia faz parte, é uma extensão do corpo dele, né? E como que eu planejo a vida dele quando ele tem essa nova tecnologia? Como que são as curvas de crescimento dessas novas crianças, né? Com essa transição epidemiológica. Então, como é que vai ser essa criança que é prematura extrema e conseguiu sobreviver? E como que ela vai se desenvolver? A gente tem algumas dessas escalas de funcionalidade no adulto, algumas das escalas de funcionalidade facilitam a gente fazer estratégia de prognóstico, mas na pediatria não facilita, porque eu posso ter uma criança que tem a mesma funcionalidade toda a trajetória da vida dela. Isso não quer dizer que a escala funcional dela vai fazer com que ela venha a óbito mais precoce. Ela só me serve, talvez, para entender qualidade de vida. E aí a gente também entra nos questionamentos do que significa qualidade de vida, porque não são os meus valores de qualidade de vida, mas os valores do que aquela família entende. E por isso que na pediatria é tão difícil, porque se desde o início da vida aquela criança é restrita no leito, né? Ela tem acesso a um tipo de brincar que é diferente, é muito complexo, né? Como a gente tem que estar discutindo isso, né? Mas a gente precisa estar discutindo, não adianta a gente fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo, né? Então, eu fico muito feliz que a gente continuamente esteja falando sobre isso. A gente tem o pessoal do Rio, do Instituto Fernandes Figueira, né, falando muito sobre isso. Fiocruz está sempre produzindo, né, em paralelo com isso. Então, eu acho que a gente tem que estar produzindo mais, né? Os outros estados, a gente aqui no Nordeste tem muita coisa sobre a criança crônica complexa, então eu acho que a gente tem que estar produzindo cada vez mais sobre o cuidado, sobre o treinamento da equipe multi, porque esse perfil de paciente, ele é muito de reabilitação, né? Ele não é só desse perfil cuidado paliativo, fim de vida, ele também vai para isso, mas a gente tem muito esse perfil das unidades de cuidados prolongados, das unidades de transição, da importância da equipe multi, né? Da atenção primária, como é que eu passo ele para as equipes? A gente tem feito muito isso, né, Thiago, nas nossas unidades do matriciamento, né? Dessas reuniões à distância. E aí eu acho que o pessoal que está montando serviços, que está com a gente aqui, entender como que a gente tem feito essas reuniões à distância, tanto para passar de um serviço para o outro,
dentro do hospital, mas para passar para os serviços fora do hospital de atenção, de menor suporte, né? Porque o crônico complexo, ele não é mais grave, né? A gente passa isso com os residentes, né? Olha, ele não é mais crítico, ele é complexo, né? Então, a intercorrência de saturação, eu falo muito isso com os residentes, né? A intercorrência de saturação é a intercorrência relacionada à condição do paciente, ele não está doente. Então, ele pode fazer uma atelectasia porque ele teve uma secreção na via aérea dele do TOT, uma desconexão do ventilador, mas você vai lá, organiza ele reverte, ele não está doente. É uma intercorrência relacionada à condição de base, né? Ou então ele convulsionar e você vê que é porque ele aumentou o peso e não foi ajustado a medicação. Perfeito. Né? Exatamente. Então, assim, são vários detalhes que a gente precisa ampliar até a rede de atenção básica para isso não precisar chegar no hospital, né? Porque isso gera custo, a gente viu isso, né? Exatamente. São as internações evitáveis. Tem literatura falando sobre isso também, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, pontuar alguma coisa. Falar da realidade de vocês, comentar algum caso clínico. Fiquem à vontade, gente. A gente vai caminhando para o fim, porque a gente já está fechando. Opa, fala aí, Carlinha. Bom dia. Né, assim, esse tema de crianças com condições crônicas complexas é tema do meu mestrado. Então, ultimamente, eu venho fazendo ampla revisão bibliográfica sobre esse tema. E, assim, eu estou vendo quão pobre é a nossa literatura. Então, assim, a minha professora, a minha orientadora, você tem algum dado da sua realidade? Eu menciono, não tem nem do Brasil, quem dirá da minha realidade. Tem nem do Brasil, exatamente. Falar de custo, temos que falar dos Estados Unidos, infelizmente. Assim, a gente pega 5 artigos, né, do internacional, 1, 2 do Brasil, assim, um artigo relevante. Então, assim, é muito pobre essa literatura. Era só esse comentário, assim, que é um tema extremamente importante, né? O nosso perfil está mudando de pacientes, e, infelizmente, a gente não está, né, os governantes não estão acompanhando, né, essa mudança. Eu vejo, assim, principalmente aqui no interior, né, que nós temos na cidade que abrange 55 municípios, basicamente a nossa UTI de 10 leitos. Então, assim, não tem onde colocar, não tem um CE. Agora que a gente tem uma pessoa, que é o Ivinho, que está fazendo essas interconsultas de cuidados paliativos para todo o hospital. Com muita luta a gente conseguiu, mas devagarzinho a gente chega lá. De pouquinho em pouquinho, é isso mesmo. E até entender, eu estava dando uma lida, calendário vacinal. Paciente desses da ANEL, tipo da Isabel, que fica internado 6 meses. A gente não vacina eles. E aí eles começam a fazer quadros simples, evitáveis, por atraso, também relacionados, às vezes, pelo atraso do calendário vacinal. E aí a gente começou a perceber nas nossas unidades de transição. Eu tenho percebido esse ano passado, porque como nós estamos no hospital terciário, nós temos o CRI. E aí a gente consegue, pelo apoio da equipe multi, ter uma equipe trabalhando junto, porque a equipe pequena não vai ter cabeça para alta intercorrência, laudo, pensar em tudo isso. E aí, como a equipe da parte da vacina, junto do farmacêutico, clínico, da enfermagem, todo mundo começou a entender a importância, a gente começou a atualizar. Aí, de repente, comparado à minha experiência do outro serviço, que eu não tinha o calendário vacinal atualizado, um monte de intercorrência gastrointestinal é reduzido. Porque rotavírus não é feito nesses grupos, por exemplo. Olha, é um detalhe, gente. E aí esse menino, ele cresce, né? Então ele nunca vai ter a rotavírus dele. E aí ele tem vários quadros diarreicos a vida toda. Então, assim, são coisas muito simples que a gente não fala. Né? E que fora do país, por exemplo, rotavírus já é feita dentro do ambiente hospitalar. No Brasil não está autorizado. Né? Então, assim, são coisinhas, mas que a gente precisa entender, como a Casa pontuou, que mudou, mas que se a gente não entende que como mudou, precisa mudar as práticas, né? Mas, enfim, acho que é isso. Fico feliz que o Ivinho já começou. E vamos lá, né? Acho que é isso. A equipe de 1.
Mas começa normalmente Equipe. Eu acho que o SEB começou com Equipe também. Eu acho que nem sei se já tinha médico na primeira, viu? Eu acho que começou meio com enfermeiro, com um psicólogo, com uma coisa assim, depois entrou médico. Mas normalmente é assim, viu? Mas vai dar certo. E vamos plantando a semente. Mas bora lá, meu povo. Muito obrigada. Vou parar aqui de gravar. Vamos continuando. Vamos plantando a semente. Eu